Olá, mais um vídeo aí para esclarecer a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que tem muitas enigmas, então se você não lê a Bíblia com uma espiritualidade elevada, você não vai entender muitas coisas ou você vai decifrar a Bíblia de forma errônea. Então hoje nós vamos falar sobre a morte. A Bíblia em os mandamentos, quando Deus deu os mandamentos a Moisés para passar para o povo de Israel, Deus proibiu o homem a matar. Lá está escrito, não matarás. E por que no meio desse tempo o povo de Israel matava muita gente? Eles entravam em umas cidades para guerrear, então aquilo ali matava muita gente, crianças, jovens, velhos. Eles matavam todos os povos de uma nação para guerrear, na guerra, eles matavam. E a Bíblia fala nos 10 mandamentos que não matarás. E o povo estava matando. E o povo matava, continuava matando. Por que os 10 mandamentos diz não matarás e o povo mata? Então vamos interpretar esse texto de uma forma bíblica, de uma forma dissertativa, dentro dos princípios da palavra de Deus. Vamos orar para Deus nos orientar, a mim e a todos vocês. Em nome de Jesus, entramos na tua presença, ó Pai, pedimos que o Senhor venha nesse momento falar conosco através do teu Espírito, para que nós possamos, ó Pai, saber interpretar a tua palavra de forma certa. Que nós possamos neste momento, Pai, concluir muitas dúvidas de muitas pessoas. Aqui estamos diante de ti para que o Senhor use, Pai, que o meu espírito esteja alinhado no teu nesse momento, para que nós possamos transmitir a verdade a todos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quando Deus deu essa ordenança para o povo de Israel não matasse, não está incluído para o povo do mundo, porque o mundo é guerra. Deus estava protegendo o seu povo, o povo de Israel. Ele não queria que houvesse matança entre o povo de Israel. O povo de Israel era para ser um povo separado. Porque o povo do mundo, ele mata uns os outros. E quando a Bíblia nos diz não matarás, é nesse sentido que o povo de Israel, entre eles, não era para haver esse tipo de coisas, essa matança. Não era para eles matarem o próximo, o irmão deles. Então, por isso que a Bíblia fala, não matarás. Esse é o intuito da Bíblia, da palavra de Deus. Esse é o intuito de Deus. Então, quando Deus, ele separou o povo de Israel, lá do Egito, houve muita morte. Na época, as próprias pragas ali, quando Deus estava enviando aquelas pragas para o pessoal do Egito, para tirar o povo do Egito, que eles estavam desobedecendo a palavra de Deus, que eles não estavam querendo deixar o povo de Israel sair do Egito, ali já houve muita matança, muita morte. Então o que acontece? Nesse período, Deus já foi libertando o povo. Então, para ele libertar, tirar aquele povo do meio daquele mundo de desonestidade, de impiedade, de crueldade, ele tinha que libertar o povo. Então teve essa matança, houve essa matança. Ele estava tirando o povo do mundo sujo, do mundo de contendas, de brigas, de destruição, de escravidão. Ele estava tirando esse povo e levando para uma terra prometida, uma terra limpa, uma terra pura, uma terra que manava leite e mel, como a própria Bíblia fala. Então, era necessário excluir. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, se a tua mão pecar, corta ela e lança ela no inferno, porque é melhor lançar só uma mão do que lançar todo o teu corpo no inferno. Então é nesse sentido, quando a Bíblia fala
não matarás, não é para você não matar, vamos dizer assim, como a guerra, que tinha muita guerra, depois que Deus deu a ordenança para o povo de Israel, lá no Egito, que deu através do profeta Moisés, que Moisés veio com essa ordenança para o povo, que ele leu para o povo essa ordenança toda de Deus, que não era para o povo matar. Dentro desse contexto aí, era só para o povo, essa lei era só para o povo de Israel. Entre o povo de Israel não era para haver matança entre os irmãos, é para eles amar uns aos outros, para eles entenderem. Então a Bíblia fala, não só Deus, ele não só explicou direitinho, como também quando houvesse alguma disputa, alguma contenda entre eles, que eles levassem aquela contenda, aquela disputa para o sacerdote. E o sacerdote iria decidir o que fazer entre aquilo. Se podia, o que acontecer. Então eles iam tentar resolver de forma amigável. Qualquer contenda entre eles não era para haver matança, mas sim para haver de forma amigável. Aí você me fala, mas por que quando Deus estava saindo, o povo estava saindo, houve matança na tribo ali de Israel? Houve a morte ali na tribo de Israel. Porque aquele povo ainda não tinha, eles não tinham ainda a palavra de Deus, eles não estavam ainda com as leis para obedecer. Então houve muitas mortes no caminho, porque eles ainda não tinham. Mas depois também da palavra, dos mandamentos, houve também morte no meio deles. Houve morte. Porque Deus estava mostrando, porque era normal haver morte, porque aquele povo era um povo que não tinha conhecimento da palavra. Então, para eles, aquilo era tudo novo. Então, até que Deus vai agregando um mandamento para aquele povo, uma obediência para aquele povo, claro, gera tempo, gera um tempo mesmo para aqueles povos decifrar aquelas palavras, aquele mandamento. Era uma nova doutrina para aquele povo, tanto que aquele povo não tinha doutrina. Então, aquilo era uma nova doutrina para aquele povo. E eles não tinham esse conhecimento. E essa lei era só para o povo de Israel. Essa lei, não matarás. Tanto que o mundo não obedece essa lei. Você não vê ninguém do mundo obedecendo lei. Quem obedece essa lei é só o povo de Israel. O que é o povo de Israel? O povo de Israel é o povo de Deus, o povo que segue os mandamentos de Deus, o povo que obedece. Então, a pessoa que não obedece os mandamentos de Deus, ela não tem essa obrigação ela não tem esse discernimento de não poder matar. Ele mata, porque ele está no mundo, ele não está no mundo espiritual, ele está vivendo no mundo demoníaco. Por isso que a Bíblia fala, abandone o mundo e tudo que o mundo há. Porque o mundo, ele mata, ele rouba, ele destrói, ele tem inveja. Então tudo isso está no mundo. Nesta razão que o povo de Israel, ele não pode se envolver com o mundo, porque o mundo gera essa destruição. E é importante também frisar que o povo de Israel, na época que eles estavam, que eles saíram, né, que Deus prometeu uma terra prometida, o que Deus falou para eles? Para eles destruir todo o povo daquela região, daquela nação, para eles entrarem naquela terra. Porque aquelas terras onde eles estavam entrando, era terra de pessoas, cheias de pessoas. Ali tinha pessoas, tinha animais, e Deus mandou destruir tudo, para que eles não se contaminassem com o povo daquela terra. Era necessário. Porque se você coloca um pouco de fermento numa massa, o que a Bíblia fala? A Bíblia usa muito fermento para comparar as coisas. Se você coloca um pouco de fermento numa massa, aquela massa vai crescer, ela vai multiplicar aquela massa. Então, se Deus colocasse o povo santo no meio do povo que estava naquela terra, um povo que não obedecia a palavra de Deus, o que ia acontecer? O povo ia ficar igual aquele povo lá, desobediente. Porque o povo de Israel ainda não tinha esse conceito de doutrina
de mandamentos, de leis severas, como Deus colocou. Foi lei severa? Sim, foi lei severa. Aquele povo era lei severa, sim. Porque aquele povo estava acostumado a fazer tudo o que o mundo fazia. Se um irmão falasse mal um do outro, ele já matava. Então Deus não quis isso. Então aquele povo ainda tinha um pouco como fala, eles ainda estavam no sangue deles, no espírito deles, aquela lei do Egito. Eles ainda não tinham interpretado conscientemente a lei de Deus. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. A pessoa fala assim, eles ficaram 40 anos no deserto, Deus castigou. Não, Deus estava instruindo aquele povo para chegar naquela terra prometida, um povo santo. Um povo já que tivesse conhecimento de Deus. O que Deus queria para aquele povo. Tanto que Deus fez tantos milagres no deserto. E muito daqueles povos que estavam a caminho de Israel, eles faleceram no caminho. Eles morreram. Houve destruição. Porque Deus foi ensinando aquele povo. Então aquele povo ia ficando rebelde e Deus destruía eles. Por que Deus destruía eles? Para mostrar para aquela nação que Deus é justo. Era para obedecer os mandamentos de Deus. A partir do momento que você obedece a palavra de Deus, você é bem sucedido. Então houve esse tempo de 40 anos para que aquele povo aprendesse os mandamentos de Deus. Obedecesse, conhecesse Deus, porque Deus é tremendo. Eles tinham que obedecer, que Deus, o que Deus fala, acontece. Deus diz, não matarás, aquele que matasse iria pagar o pecado daquele outro. Então Deus mostrou, olha, eu não quero contenda no meio de vocês. Eu não quero briga, eu não quero morte. Se existir alguma coisa, alguma contenda, você vai ao sacerdote, o sacerdote vai resolver. Se o sacerdote não conseguir resolver, por meio da palavra das pessoas, não conseguirem resolver, aí sim, eles eliminavam aquele homem, aquela mulher no meio daquele povo, para que aquele povo não fosse contaminado com aquele pecado daquela mulher ou daquele homem. Digamos, uma pessoa que só tem tendência do mal, ele já está com um espírito maligno no corpo dele. Se ele continuasse a ficar no meio daquela família, eu digo a família de Israel, ele iria convencer mais pessoas para ficar do lado dele e iria destruir tudo. Porque as pessoas já estavam com a mente enfraquecida, elas não tinham uma mente espiritual santificada. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden, quando Lucifer veio enganar a Eva. Ele enganou a Eva com muita facilidade. Ele enganou a Eva comendo, direcionando a Eva a comer aquele fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Come essa árvore. Lucifer era um homem muito bonito. Ele era um anjo muito, muito, muito bonito. A Bíblia fala. E a Eva, ela era fraca, ela não tinha conhecimento. Deus colocou ela ali, porque muitos até questionam por que Deus colocou ela no Jardim do Éden, junto com Satanás, junto com Lucifer, que Lucifer era um anjo do mal. Deus sabia que Lucifer era um anjo do mal, porque Deus colocou a Eva ali no meio. Porque Deus queria provar até onde a Eva era obediente, até onde o homem que ele criou obedecia a ele. Aí foi nesse momento que a Eva desobedeceu a Deus. Então Deus prova os filhos dele. Era necessário que o povo de Israel ficasse 40 anos no deserto para aprender, conhecer quem era Deus. E hoje nós vivemos, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não conhecem seu Deus. Continua praticando as mesmas coisas do mundo, pecando, fazendo coisas erradas, tendo inveja, fofoca dentro da igreja. O que tem dentro da igreja de fofoca é demais. Pessoas falando mal um dos outros em vez de estar orando um por os outros. Não tem união.
é uma desavença. Então o demônio, Lucifer, está ali dentro. Ele está ali dentro. E Lucifer, ele não vem como chifre, nem nada, como todo mundo desenha, né? As pessoas desenham o diabo com chifre. O diabo não se arrasta. Ele não é uma cobra. A Bíblia fala que ele é uma serpente no meio que é como se estivesse simbolizando. Mas Lucifer é muito bonito. Ele apresenta muito bonito. Ele sabe como que ele apresenta para o mundo. Então, às vezes, uma pessoa que tem um cargo mais elevado na igreja, essa pessoa pode levar muita gente para o inferno. Pessoas que têm um conhecimento, porque às vezes a pessoa humilde, ela vai muito pela pessoa que tem mais conhecimento, que tem estudo. Isso é normal. Isso é normal no nosso cotidiano. Você respeitar uma pessoa estudada. Então, aquela pessoa estudada, o diabo usa muito esse tipo de pessoas. Uma pessoa estudada, uma pessoa que tem mais bens, a pessoa que tem uns bens elevados, né, financeiramente. Então, o diabo usa muito essas pessoas. E a pessoa simples, que não tem muito estudo, que é mais simples no sentido financeiro, essa pessoa acredita naquela pessoa mais elevada, que tem um poder aquisitivo mais elevado. Não, fulano de tal falou, fulano de tal sabe das coisas. E às vezes não é assim. Muitas vezes não é assim. Muitas e muitas vezes não é assim. Porque quem está usando aquela pessoa elevada é Satanás. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter obediência à palavra de Deus. Se Deus diz não matarás, não vamos matar nossos irmãos. Nossos irmãos, quem é os nossos irmãos? Nossos irmãos é aquele que anda na presença de Deus. Mas o ímpio, eu estou dizendo aqui, então pode matar o ímpio. O ímpio, você tem que orar por ele. A Bíblia diz que nós devemos orar. Nós não podemos, porque se você matar alguém, você vai ter que dar conta daquele sangue daquela pessoa. Se você matou um ímpio, você vai ter que dar conta. Então não é qualquer pessoa. Você vai sair matando qualquer pessoa. Por isso que a Bíblia diz, não matarás. Quando aquele povo de Israel começou aquela matança toda, Deus permitiu que eles matassem. Para eles entrarem na terra prometida, para eles não se contaminarem com aquele povo. Ou foi por esta razão. Tanto que Moisés, Deus cobrou de Moisés, porque ele tinha matado. Ele disse que ele não podia entrar na terra prometida. Só entraram na terra prometida os santos, homens que não sujaram suas mãos com sangue. Eles entraram na terra prometida. Porque ali foi permissão de Deus de matarem aquele povo daquela terra. Mataram criança, povo, porque aquele povo era um povo desobediente que não obedecia a palavra de Deus. Aí você me fala, por que aquele povo não tinha conhecimento da palavra de Deus? Deus ainda não tinha pegado o mundo? Quando Deus destruiu? Quando veio o dilúvio, que destruiu tudo? Quem era o homem que pregava? Noé. Noé pregava para aquela nação. Noé estava ali para pregar. E o que aconteceu com aquela nação? Ninguém obedeceu. Então existia um grupo de pessoas, uma cidade. Porque existia só aquela cidade? Sim, existia só aquela cidade. E Deus estava falando por que Noé era justo e os outros não eram? Só a família de Noé. Aliás, eu creio que era só Noé que era justo, porque a família dele já tinha se contaminado com o mundo, mas a família dele ainda tinha um temor por Noé. Aí Deus salvou a família dele. Não que a família dele merecia ser salva, porque Deus teve piedade dele e formou a família dele. Salvou a família dele. Aí, o que nós vemos? Houve, então, a palavra de Deus estava escondida no mundo. Porque quando Noé veio, ele escondeu essa palavra, ele continuou fazendo essa palavra. Aí o que acontece? O mundo foi desobediente. Só que aqui no mundo também estava Satanás. E Satanás foi agindo na mente dessas pessoas enfraquecidas.
É necessário que sejamos fortes, é necessário que nós lemos a Bíblia todos os dias, para nos fortalecer, porque o que nos fortalece é a oração e lendo a palavra de Deus. Eu tenho um vídeo anterior a esse que fala sobre o jejum. Como que Deus quer que nós façamos jejum? O jejum, eu peço que você entre no meu canal lá, dê uma olhada nesse vídeo do jejum. Ele é muito importante. Ele te ensina muita coisa. Então, eis a razão por que Deus, por que existe essa matança? Por que mataram muito? Depois que o pessoal entrou tudo na Terra Prometida, houve ainda várias matanças do povo. Mas só que você não vê, hoje em dia, cristãos matando um ao outro. Por que você não vê? Porque eles ainda têm um temor. Temor de Deus. Por isso que na Bíblia fala, não matarás. Que quem que quer... Se eu matar você, se você não for uma pessoa justa diante de Deus, eu vou ter que, no dia do juízo, no final, eu vou ter que dar conta do sangue que eu derramei de você. Eu vou ter que dar conta de todos os seus pecados. Eu vou ter que dar conta da sua vida. E se você está lá no inferno, o que eu vou fazer? Se eu vou ter que dar conta da sua vida. Então, se eu matei alguém e eu não fui salvo, aquela pessoa não foi salva, eu vou para o inferno junto com aquela pessoa? Deus não vai me perdoar? Isso tudo é um contexto que é um mistério ainda. Eu não sei te responder. Eu confesso para você que eu não sei te responder. Porque a Bíblia fala que nós teremos que dar conta de todos os nossos pecados. Os antes e o depois. Os antes de a palavra de Deus e o depois. Nós vamos dar conta. Aí você me pergunta, apóstolo Paulo era um homem que ele matava muita gente antes de conhecer a palavra de Deus. Sim, só que ele matava antes da ignorância. Então ele não vai dar conta. Porque ele matava antes de ter conhecimento da palavra de Deus. Mas a partir do momento que você tem conhecimento da palavra de Deus, a partir do momento que você anda no caminho de Deus, você é obrigado. Você vai dar conta. Tanto que Moisés, Deus castigou ele. Ele não entrou na terra prometida. Deus castigou. Porque Deus elevou o pecado dele, porque ele não tinha conhecimento também. Moisés era um homem que ele foi criado no Egito, nas leis de Faraó. Se ele matou um homem lá, ele matou um homem inconsciente do temor de Deus. E ele matou também para defender o povo de Israel. Então isso tudo é levado em conta. Mas só que Deus também castigou ele. Lá no final, Deus castigou ele. Ele foi salvo? Foi. Mas ele não teve aquele privilégio de estar na terra prometida. Ele levou aquele povo e não entrou. Então Deus tira de nós. Então se nós temos conhecimento, se essas pessoas que mataram, igual na nossa lei brasileira, na lei do mundo, né, no Código Penal, se você for ver, quem mata vai ser preso. Vai ser preso. A pena de morte, hoje no Brasil, é 30 anos de reclusão. Só que isso não fica 30 anos, né? Porque a gente sabe que existe a progressão. Então, mas a lei é essa. É 30 anos de cadeia. Você fica retido no Estado. Mesmo que você tenha liberdade, mas você fica retido ali no Estado. O Estado não te perdoa por 30 anos. Você fica com nada. Aí o que acontece? No meio espiritual, também essas coisas acontecem. O homem ímpio que mata o outro, ele também terá a sua recompensa. Não pensa que o ímpio que mata o ímpio, ele não terá a sua recompensa, que ele terá. Porque a lei de Deus é para todos. A lei de Deus não é só para o povo de Israel. A lei de Deus era para todos. Quando Jesus veio aqui na terra, ele falou. Quem era a luz do mundo? Era Jesus, que ele mesmo falou, eu sou a luz do mundo. E quem anda em mim, não verá essas trevas. Então, é nesse
sentido que nós não devemos, nenhum ser humano deve matar o outro. O povo de Israel, no começo das leis e tudo, existia, eles separavam, que o próprio Deus separou cidades para esses assassinos, pessoas assassinas ficarem. Porque como eles ainda estavam as pessoas assassinas matavam outras, uma que assassina a outra, às vezes eles matavam não por querer, podia ser um acidente, a pessoa podia, digamos como hoje, né? Você tá num carro, você mata, atropela uma pessoa que você não viu, você atropela e mata. Isso Deus perdoa? Deus perdoa. Então existe muitos aspectos onde você vai ser condenado, até onde você vai ser condenado pela morte de alguém. Então é um mistério, só que na Bíblia nos fala, não matarás. Se a gente matar, vai ter as consequências. Tanto o ímpio quanto o justo. Vai ter consequência, porque está escrito, não matarás. Então devemos obedecer a palavra de Deus. Deus é o tudo. Deus é o começo e o fim. Deus está vendo tudo o que está acontecendo comigo, com você, tudo que vai acontecer. Deus nos prova. Às vezes vem tentação para a gente, que Deus está nos provando. Tem gente que fala que Deus não prova ninguém. Deus prova, sim. Às vezes nós entramos num caminho que leva a uma aprovação. Como Deus provou. Deus provou Jó. Quando Deus permitiu que o diabo entrasse em Jó e fizesse o que Jó fez, o que o diabo fez com Jó, Jó sabia. Deus sabia que Jó suportaria. Conhecia. Então Deus permitiu. Às vezes vem castigo para nós, vem dificuldade em nossas vidas, provações, né, que a gente chama de provações, vem dificuldades, vem coisas terríveis para cima da gente e a gente não entende por quê. É uma provação. Deus está te provando o quanto você ama Deus. Quando você desvia do caminho de Deus, Deus vai te dar uma surra. Ele te dá uma surra de quê? Tem uma dificuldade financeira, você fica sem emprego, seu marido larga você, a sua mulher larga você, seus filhos ficam desobedientes dentro de casa, a sua casa fica com um monte de insetos, vem pragas em cima de você. Tudo é isso, desobediência. Então isso tudo Deus está te provando para você voltar, para você, meu filho, estou te dando isso. Gente, está escrito lá em Deuteronômio 28, se não me engano. Dê uma olhada nesse versículo, nesse capítulo do lado desse versículo. Lá tem as bênçãos e as maldições. Então, quando você não anda no caminho de Deus, vem sim, Deus vem castigo. É castigo severo. Então, se você está desempregado, pensa, fala, por que eu estou desempregado? O que eu fiz? O que está acontecendo comigo? Tem castigo aí. É castigo de Deus, para fazer você voltar para o caminho de Deus. Então eu vou parar com esse vídeo aqui, que já está bastante longo. A minha ideia era fazer bem pequenininho, mas Deus vai falando conosco. Algumas pessoas estão precisando de ouvir. Então que Deus abençoe a todos. Que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem esse vídeo, porque quando você está compartilhando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é como um rio que vai jorrando, vai abençoando muita gente. Então, quando você compartilha esses vídeos evangélicos, o que você está fazendo? Você está dando água para muita gente beber. Então, aprenda isso. Aprenda a ser um servo de Deus. Aprenda a ser um cooperador da palavra de Deus. Porque quando se Deus me usou, Deus também pode te usar, fazendo com que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus e compreender. Deus quer assim, que nós sejamos como uma árvore. Um planta, o outro vai rega, e o outro vai poda, e nisso vai distribuindo. Todos possam se alimentar daquela árvore, daquele fruto. Até o próximo, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.